A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, e é um prazer enorme ter a sua companhia nesse episódio que inicia hoje, no finalzinho do mês de junho. Olha que maravilha! Chegamos ao final desse mês do Sagrado Coração de Jesus, falando muito sobre o amor de Deus, o amor que envolve a família, envolve a igreja doméstica, envolve a missão que Cristo nos dá no seio das nossas famílias. Seja muito bem-vindo aqui ao Gotas de Fidelidade Podcast, que é transmitido ao vivo toda segunda-feira a partir das 8 da noite no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Meus irmãos, se você já é inscrito, eu agradeço a sua companhia, mas eu peço que você curta esse vídeo, faça esse momento, para um pouquinho, vai lá e curte. Se você não é inscrito, se inscreva, faça esse momento para que você também ajude a crescer esse canal, esse veículo de evangelização digital pelos mares da internet. Falando um pouquinho desse sacramento instituído por Cristo, esse sinal de aliança, né, de Deus com a humanidade, o casamento ele é uma imagem de Cristo com a igreja, que é a sua esposa, um lugar de comunhão, um lugar de felicidade, um lugar de salvação. Isso deve ser o casamento. Assim deve se viver o casal cristão e assim devemos formar nossos jovens que se preparam também para receber esse sacramento, né? Então, por isso que nós temos, né, esses testemunhos aqui para que você possa também conhecer, bem como também se inspirar para que, né, toda essa dignidade dessa bênção de amor sempre verdadeiro e fundado, né, em Cristo. Olha só, o diferencial, do casamento chamado cristão é onde a fé e a confiança estão plenamente em Deus. Isso é fundamental para viver a unidade, a indissolubilidade e a fecundidade, que são os efeitos dessa união. O casal cristão, ele é chamado a testemunhar no mundo esses valores do evangelho, ou seja, ser sinal de amor, né? Um amor que se doa, um amor que produz felicidade, um amor que se enche da graça de Deus e manifesta isso na vida de toda a família. Então, esse compromisso de cada cristão, de cada casal cristão, visa colaborar com a edificação da igreja doméstica no amor verdadeiro. A vida conjugal do casal, ela deve ser repleta de diálogo, né, de oração juntos, né, filhos, esposos, e se puder, né, trazer toda os parentes também, eles também são importantes, né. Lembrando que só irá irradiar o amor de Cristo para fora da nossa família quando nós iniciamos aqui dentro primeiro, né. É isso que é necessário. O mundo atual necessita desses casais que representem verdadeiramente aquilo que Cristo instituiu há muitos e muitos anos atrás, né, já nos coloca, né, valores que contrariam tudo aquilo que o mundo hoje prega como algo de vantagem. As coisas que hoje o mundo nos trazem, elas nos afastam do objetivo que Deus tem para os projetos que Ele fez para cada um de nós, né. Então, o testemunho será o serviço para os outros, a perseverança no amor na igreja, isso vai contagiar as pessoas, vai fazer com que outros casais, outros jovens, outros adultos possam encontrar no sacramento do matrimônio uma fonte de vida e salvação. E o casal cristão, ele já participa da missão apostólica da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu lar. É na comunidade eclesial e no mundo também. É ser missionário.
do sacramento do matrimônio é ser um missionário da família. E é assim que nós hoje iniciamos esse nosso podcast, falando da vida missionária dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, juntos, né, com essa igreja doméstica. E eu quero convidar aqui os nossos amigos que vão estar conosco. Mas antes tem aqui, boa noite, Carol, Carolina. Muito obrigado pela presença, Edivaldo, Daphne, muito boa noite, César, Mônica, um grande abraço. E Roniel, vamos participando. Você também pode ir participando aqui pelos comentários e fazendo também os momentos, né, para que possa interagir conosco, tá bom? Deixa eu chamar aqui primeiro a nossa amiga e apresentadora Camila Abrantes. Muito boa noite! Boa noite, Abílio. Boa noite, pessoal. Mais um podcast, mais uma segunda-feira. Feliz em estar aqui. Acho que eu não tinha apresentado esse de junho, hein? Estou combinando com o tema vermelho. Foi tantas emoções nesse mês. Sim, mas estamos firmes e fortes. Graças a Deus. E para acompanhar junto, nosso querido amigo Danilo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, boa noite. A Camila falando que não apresentou esse mês de junho. Eu tentei, eu juro para vocês que eu tentei, mas o destino. E aí você falou da blusa vermelha, eu ia trocar, porque essa blusa aqui parece que eu tô até sem blusa. Ai, meu Deus, eu preciso amadurecer, e é urgente. Pois é, Danilo. Ó, eu vou ficar aqui atrás na produção, qualquer coisa é só gritar. Beleza. Combinado. Camila, era para você ter me falado que você ia vir aí de vermelho e logo Danilo. com essa blusa, que é uma das blusas da Paz Bem que eu mais queria ter. Opa, e eu não para cá. Pois é, essa aqui, ó, eu consegui pegar lá no Raléu de Franca. Cara, essa daí edição foi uma relíquia limitada. muito limitada mesmo. Nem os donos têm. As donas dos donos têm, mas os donos não têm. Pois é. Por onde eu vou, pessoal, e aí, não vão fazer mais dessa, não? Eu falei, vixe, foram poucas. Cara, que eu acho que vai ser um programa muito legal. Uhum. Vai ser um programa muito legal, porque, assim, falar de matrimônio hoje e expor aquilo que nós acreditamos já é uma grande luta. E aí, quando a gente pega um casal como esse que a gente vai entrevistar, que a gente vai partilhar, não vou colocar entrevistar. Sim. Né, que a gente vai partilhar, que é um casal que vive a missão do evangelizar, né? E achei como dizia Padre Léo, né? Quem não se expõe não se compromete. Então, nós que somos de comunidade, nós que temos uma vida missionária, e isso é se expor, a gente acaba se comprometendo. E é bom se comprometer, né? E é isso, Danilo. Você falando disso, né? O peso de estar à frente de muitas coisas, de estar à frente de movimentos, nos fazem mesmo parar para pensar nos nossos erros, porque somos falhos, não é porque a gente está à frente, porque somos missionários, ou então a gente está numa comunidade que a gente não vai errar, né? Mas essa questão realmente do peso de procurar mesmo ali, buscar a Deus primeiro, para buscando ele, eu consegui achá-lo no meu relacionamento, na minha profissão, na minha maternidade, paternidade, vai mostrando cada vez mais que nós somos os primeiros. Nós devemos ser exemplos, de vez em quando caindo, mas buscando, né? Buscando ser exemplo. Se Deus quiser, Ele vai nos dando a força todos os dias. Cara, e é exatamente isso. Eu pregava num momento de oração que teve do JC, e eu falava justamente sobre isso, né? Uhum. Era para a equipe de trabalho, eu falava assim, será que as pessoas têm noção o quanto que aqueles que não creem, aqueles que, sabe, que quando a gente posta alguma coisa, sabe quando fala assim, vou falar de um paizão, e aí acha ruim, porque, faz mais do que a obrigação. Quando a esposa fala que, não, eu vou ver com meu marido. Para que isso que você não tem?
e aí essas pessoas esperam de fato que a gente caia. Uhum. Existe esse peso, né, sobre nós assim. Ah, mas não era da igreja? Ah, mas nossa, não era de comunidade? Ah, mas não era isso? E eu acho que por mais que isso aparenta ser ruim, mas isso é bom, né? Essa frase do Padre Léo, ela para mim, Impulsiona, né, Danilo, a ela gente. impulsiona assim, cara, Uhum, quem não se expõe não se compromete, sabe? uhum. E é até engraçado, porque a Camila agora, gente, a Camila tá fitness aí. Eu vou, Oh, se ela não se expõe, eu vou expor ela, gente. Eu sou desses. Cara, a Camila tá fitness e aí eu por muitas vezes também, assim, nessa. Eu nunca paguei o anual, né? Eu nunca paguei o anual e não fui, né? Eu pago mensal e não vou. Também não vou desperdiçar meu dinheiro. mas eu não tenho coragem de Mas, pagar o anual, não, hein? mas aí agora eu também tô na academia e aí eu não tô postando, né? Não tô postando, né? Eu não tô querendo muito me expor para não me comprometer. Mas eu tô me expondo para uma pessoa, né? É um amigo aí que ele é quase um coach aí, né? E luta e Hum, todo esportista. E aí todos os dias eu mando para ele, né? Eu chego na academia, pau, mando para ele e tal, faço e é isso. isso aí, Uhum, tal, vamos pra cima, e não sei o quê. E aí na sexta-feira da semana passada eu fiquei sem celular na parte da tarde. E aí ele me mandou: por que não foi treinar? Porque eu tava sem celular, não mandei foto para ele. Por que não foi treinar? E aí é justamente essa frase vai e é isso, porque se eu não tivesse me expondo para ele, eu não estaria me comprometendo. E aí ele foi lá e me lembrou do meu compromisso, mesmo eu já uhum, tendo ido. Então é justamente isso. Esse se expor sempre vai ter alguém ali, sabe, nos uhum. cutucando assim, ai, mas e aí? Ó, isso e aquilo, e isso ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. O negócio é ir, né? E essa exposição é boa porque, assim, né, as redes sociais trouxe isso pra gente, né? A gente vê muito a vida de todo mundo, mas também tem um ponto positivo, que a gente vê as pessoas mostrando o quanto que é importante a rotina, que é ali se alimentar da palavra, mas buscar um exercício físico, buscar estar cada vez mais em casa ali com os filhos, né, no lar. E a gente vai percebendo com a vida dos outros muitas coisas que a gente tem que mudar também. E essa questão da exposição nos trouxe isso, graças a Deus. Cara, muito legal. Cara, acabei de ter uma notícia aqui no ponto aqui, que o Hum, diretor fala comigo aqui no ponto, ó. Aí, eu recebi outra notícia. O negócio é muito rápido. Parece que tivemos um probleminha lá e a Ruanda não vai conseguir entrar, uhum. mas olha que alegria vai ser a gente. Eu acho que não vai ser uma entrevista, né? Eu acho, Camila, que a gente poderia Pô, fazer. vamos ter uma formação. O que, Não que é você uma. acha? Você tirou. Ou a gente pode ir por dois caminhos. Ou a gente pode ter uma formação, ou a gente pode ter uma direção espiritual aqui. A gente está aqui para, né? Aí eu vou mandar um monte de perguntas que eu tenho, dizendo assim: não, um casal de amigo meu mandou perguntar para você. E aí eu acho que o Tainan vai entrar aí para a gente fazer esse bate-papo aí sobre. Olha aí, calma aí, calma aí, calma aí, que estão mandando mensagem ali. Até é, mandar várias perguntas e o Tainan indo na sua infinita sabedoria e nos conduzindo aí. Porque eu acho que quando. Eu acho que hoje é. Eu acho que hoje justamente é isso. Eu acho que é o tempo, quando a gente se fala de casal. Cara, eu não falo nem só de casal, né? Eu falo assim, aqueles que se casaram por agora, a gente que é cristão, a gente que é católico, a gente não é um casal, já é uma família, né? E a gente sabe o Uhum. quanto que isso é atacado, como a gente vai contra tudo mesmo, assim, é muito louco, assim, porque eu vi um post, eu não sei se foi você, Camila, eu não sei se foi a Débora que postou num dos Hum. nossos grupos, que dizia assim, ah, o que ser mãe te roubou? E aí a resposta era o meu egoísmo. Fui eu. Eu Então, assim, postei no. às, Uhum. às, às vezes você dá umas dentro. Aí foi o meu Hum. egoísmo. Você ama minhas Cara, postagens. e é justamente isso, cara. Você ser família. Eu não vou nem. Eu vou até abranger um pouco assim. Não é só o filho, mas você se casar. O que o casamento te roubou, né? O
cara, o casamento, para muitas pessoas fala assim, o casamento me roubou o meu tempo, roubou a minha privacidade, roubou, cara, o casamento, a minha família me roubou o meu egoísmo, porque eu não posso mais pensar só por mim. Uhum. A todo momento eu tenho que pensar pela minha esposa e pelas minhas filhas. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, não existe mais eu. Aí eu quero fazer isso. Não, calma, deixa eu ver. É igual aquela figurinha, assim. Alguém me chama para alguma coisa, deixa eu ver aqui com a minha esposa se eu quero ir. Aí eu vou ver com a minha esposa se eu quero ir, já eu te respondo. Porque ser família é justamente isso, assim. É se desprender de todo o egoísmo. Então, assim, sem mais delongas, Vamos porque lá. né, hoje não vou mentir, não. Hoje eu e a Camila falamos que o podcast vai ser, VaptVupt, e eu não vou mentir agora mais ainda. Camila, nós estamos aqui hoje para apanhar. Então, que rufe os tambores aí para o nosso convidado mais que ilustre, e hoje, de fato, o pai tá on. Oh, Hello! a Mona também, que legal. A Mona, a E a Helena. Helena? Aê! Helena, Helena, pede pro seu pai sair, vai ficar só você e a mamãe. Tá bom, peraí. O meu pai não vai sair, aqui é Ai, defensor do viu, pai. Dani? A família Boa noite. completa. Boa noite. Que legal, vocês três. Feliz, viu? Boa noite, Mona. Pensei que estava trabalhando hoje. Que bom que você está aqui. A vida da mãe. A vida da mãe é cor de louco. Minha filha tá com conjuntivite, a mãe não trabalha. Menino, Cara, eu não doença, vou mentir, toda não. semana é uma diferente. Como é que pode? Não, mas nessa comunidade é o seguinte. Eu acho que, na verdade, a gente nem poderia ficar expondo essas coisas, senão pode ser que as pessoas não queiram entrar. Mas aqui, os adultos tinham uma carga de doença tão pesada que agora é nas crianças, e elas fazem uns revezamentos. Cada semana é uma. Aí é uma Sim. conjuntivite, aí é uma pneumonia, é uma catarreira louca, e aí por aí vai. Aí é o menino com o braço engessado, e aí vai embora. Talvez a gente deva rezar por algum julgo hereditário, alguma coisa assim. Toda semana no pedido de oração tem saúde de menino, Danilo. Toda Sei. semana. A madrugada aqui foi. Que bom que a gente tem alguém para rezar pelos nossos filhos, senão nós estávamos enrolados. Verdade. Mas vamos lá, E aí, Tainã, vamos dizer que alguém. Tainã e Mona Lisa, vamos dizer que alguém não os conheça. Vamos imaginar essa situação agora. Se apresentem. Eu sou visita. Minha senhora é tímida. Olá, povo de Deus, né? Boa noite a todos. Eu sou. Fazer igual o ECC, eu sou o Tainã da Mona Lisa. O pai de Helena, vocês ouviram aí, né? Sim, O pai de Helena, também chamado de pai de Helena. mais conhecido como pai de Helena. Então, tenho 38 anos, descobri no dia que eu fiz aniversário, né? Porque eu estava errando a data. Sou casado há 4, né? Sou missionário há quase 23 anos. E sou também fundador da comunidade Fidelidade da Cruz. E nesses tempos aí estamos trabalhando para poder promover esse carisma e o cuidado da igreja de forma muito específica. Fala aí, Helena, quem é você? Meu nome é Eder e eu tenho 3 anos. E aí, o meu aniversário vai ser de madrigal. Muito bem. Meu nome é Helena, eu tenho 3 anos, meu aniversário vai ser de madrigal. Traduzindo. Agora deixa a mamãe falar. Vai. Eu sou a Mona Lisa, sou casada há 4 anos com Tainã, tenho 28 anos, a gente tem 9 anos de diferença. Sou fisioterapeuta formada, faço pós-graduação, trabalho fora, ainda sou mãe da Helena, né, filha? Uhum.
Não sou da comunidade, não sou missionária, mas trabalho mais do que fosse. Em tese, ela não é da comunidade. Já ia falar Eu isso. acredito que essas de comunidade de tabela usa esse discurso aí, não sei para quê, porque vive lá, come lá. Não é de comunidade, gente. É mais do que. É só para eu ter que limpar a casa, besta. Não, é Eu para já não fui limpar, na é para não limpar na escala, porque limpar você tem que Isso que eu ia limpar, filho. falar. Eu já vi, então. Ontem você tava lá com a vassoura lá varrendo, você só não tá na escala. Tem que seguir a regra, né? Tá, então, assim, a gente quer começar, né, esse podcast com uma frase de Futoshin que eu lembro que me marcou muito quando eu fui casar, né, que o Frei Paulo passou para a gente os 3 para casar, e eu lendo, e eu fui buscando, né, dentro do livro mesmo, nessas formações que a gente tinha, e essa frase me marcou muito, e foi onde eu entendi, e busco entender todos os dias, né, é uma construção de onde eu tinha que tirar a força do meu relacionamento mesmo, né, a força do casamento que ali eu iria construir, que é assim: que as nações, corações e lares possam aprender que o amor não consiste tanto em dar-se ao outro, mas em entregar-se ao grande amor que é Deus. Então, assim, Thay e Mona, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história de amor de vocês, né? Desde o início ali que vocês colocaram Deus como centro, como foi se conhecer sabendo que o maior amor da vida de vocês não deveria ser um ao outro, mas deveria ser o próprio Deus. E quanto isso ajudou na construção, né, do namoro, do noivado. E é interessante ter vocês pela vida missionária, né, que o Tainan tem. Foi essa entrega mesmo para Deus, por uma comunidade, tudo, e depois a Mona entregar também esse amor a ela. Como foi tudo isso? Peraí, antes da gente falar, vê como é que fica bom se ficar assim? Ou não? Fica melhor. Fica legal, fica legal. Tá minha cabeça, amor, fica bom não. Mas aí é a natureza, né, que trouxe. Mas aí, o Tainan já falou aí, eu não vou nem falar nada, não. Bom, assim, nós nos conhecemos por uma fatalidade, né? A Mona tinha pouco tempo que ela tinha perdido o pai dela num acidente de moto. O pai dela foi atropelado por uma moto. E havia um rapaz na comunidade chamado Pedro. Se estiver nos assistindo, um beijo, Pedroca. E o Pedro me ligou falando assim, ele me chama de Papito, né? Papito, tem uma amiga minha que tá sofrendo, não sei o quê, ela não reza, o pai dela faleceu, não sei o quê, foi atropelado. Queria te apresentar para você rezar com ela. Tá. Isso era uma coisa muito comum. E aí a gente se conheceu para eu ficar rezando com a Mona Lisa, assim, para falar sobre a experiência de esperança e tudo mais. E nessa época eu estava em vias de fazer o compromisso de celibato, porque eu achava que era muito mais vantajoso para minha missão ser celibatário do que ser casado, né? Uhum. E aí, na minha época, fui para contar pro meu diretor, né, e tal, que eu tinha conhecido ela, que não sei o quê. Porque aí começou a brotar um sentimento bem assim, né? Oxe, essa novinha aí e tal, o que tu acha? Aí eu vou falar pro meu diretor, né? Porque, tecnicamente, nós somos o oposto de tudo que a gente planejou para nós mesmos, né? A Mona é mais nova do que eu, quase 10 anos. Ela não participava de nenhum movimento da igreja. A Mona acha lindo o japonês do cabelo grande, e aqui, né? Dá para ver aí a ausência. Essa eu não sabia. Ela acha lindo, ela olha e fala assim, meu... Tá vendo? E aí, nessa história, eu fui me interessando sobre ela, levei uma rosa para ela no almoço que a gente ia ter, e falei pro meu diretor, falei, o diabo tá me atentando.
E aí meu diretor que me falou, olha, isso aí não é o diabo não, hein? Presta atenção, isso aí é o movimento de Deus. Eu é o capeta, eu quero ser celibatário, sai fora. Só que aí nessa história de ser o capeta, né, eu já estava bem envolvido. E um dia eu liguei para ela, chamei ela para ir no INSS comigo. Programão, hein? Qual o tipo dos Programão, hein? passeios? Porque eu precisava de companhia para ir dar entrada na minha licença, porque eu estava afastado por conta da coluna. E aí, nesse dia, meu diretor falou, esse dia que você vai falar com ela, né? Aí, nesse dia, eu falei para ela que gostava dela, vai fazer, não, tá tudo bem, você não precisa me responder nada, não. E aí eu falei, esperando que ela fosse falar alguma coisa, o que ela disse para mim? Tá bom. E assim ficamos. E aí eu fui falar pro meu diretor, né? Falei, ó, ela disse que tudo bem, que eu gosto dela e tá tudo bem. E ele e ela, eu falei, e ela não falou nada, não. Ela só falou, tá tudo bem mesmo e tal. E aí, umas 2 semanas depois, eu perguntei para ela se tinha o mesmo sentimento. Ela disse que tinha, mas que tinha muita dificuldade, né? Eu e tal. não tinha, não! Olha, gente. Olha, a pessoa mentindo ao vivo, na internet. No Falou fundo, que tinha assim Mona. e tal. E ficou nisso. Aí levou uns tempinhos e a gente começou a namorar. E foi muito bonito. Nosso primeiro beijo foi ao som de Maria Gadu, sobre a chuva mesmo. Cantando a música Chuva. E aí, de lá Que pra cá, são romântico. 10 anos. De lá pra cá, são 10 anos juntos. Você tá longe, amor. Pronto aqui, meu amor. Vem aqui, deixa eu segurar. Isso, Ai, Não, meu é daquele jeito lá. Você já Não, virou tá de cabeça pra baixo. baixo. Aí, Vai bem aí. pera. Abre Tá o braço pra ficar Não, aqui. olha, ó, fica ótimo assim, ó. Pronto, Pronto. aí, junta aqui, se sente aqui. Pronto. Eu quero Não assim, Então te eu vendo. quero Só a Belena. assim. Fala, galera. E aí foi. Pronto, deu certo. E, Aí nessa Mona, Nessa época a gente Pode arrumou falar. um diretor, que era o Padre Cristiano, que foi quem nos acompanhou até o casamento. uhum. E desde lá a gente tem aí uma vida assim, com essa escolha. Por exemplo, hoje nós estamos aqui em função da minha missão, mas ela pagando o preço dessa missão, entende? Uhum, uhum. Mona, e como foi para você esse envolvimento, né? De início era para te ajudar ali com a questão do sentimento que você tinha, com a perda do seu pai e tudo. Como foi construindo isso? Como foi sua aproximação com Deus através do Tainã? Quanto que ele te ajudou nisso? E o relacionamento de vocês? Como foi fruto de tudo isso? Da entrega do Tainã, né? Então, o Tainã, ele sempre teve uma entrega maior do que a minha. Então, por exemplo, eu não tinha noção, eu sempre fui criada pela minha mãe para fazer assim, ir às missas, rezar o terço, ser correta, ser coerente. Mas eu não sabia desse aprofundamento que tinha parte da Igreja Católica voltada para a renovação carismática, para as novas comunidades. Eu nem sabia o que eram novas comunidades. E aí eu me aproximei do Tainã no intuito só de recuperar ali minha fé e tudo, mas eu nem sabia que existia a palavra diretor, nada do tipo. Uhum. E aí a gente virou amigo, eu tratava ele como amigo mesmo, eu não tratava ele como vocês tratam, de chamar de pai, de rezar, não, eu tratava ele como se fosse um amigo mesmo. E aí eu mandava mensagem para ele todos os dias como se fosse um amigo, um bom dia e tal, e partilhava minhas coisas do dia a dia. Tainã, apaixonada, me queria marque dinheiro do INSS, marque licença, mas eu não gostava dele nesse início assim. Eu não tinha nenhum sentimento por ele nesse início, assim, não, era uma amizade mesmo. E ele me contou, tá bom, né? Você gosta, tá bom. Seguimos a vida. E aí, depois que ele fez esse manifesto de que gostava, aí eu passei a pensar assim, será que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo. E aí, quando foi mais pra frente, aí sim, eu fui tendo um sentimento por ele. E aí, eu pensava exatamente isso. Cara, a gente tem uma vida muito diferente. A gente pensa de forma muito diferente. Nós olhamos para o futuro de forma diferente. E aí, quando esse sentimento aflorou em mim, eu lembro até hoje, nitidamente, eu chorando no pé da minha cama, rezando a Deus para tirar, porque eu não queria namorar com ele. Uhum. Porque eu sabia que a minha vida pai, eu não vou dizer nada que essa história é semelhante a uns negócios aí, mas
Compartilha, Danilo. Não, porque é isso aí mesmo. O povo fica falando que não. Ah, eu não gostava. Ah, eu queria. É porque a Débora era do mesmo jeito, Camila. A Débora falou assim: eu nunca vou ficar com alguém que mora na Ceilândia. Porque como se ela morasse. Ela me falou isso. Como se ela morasse no Parque Way, para vir querer uma exigência dessa. Eu nunca vou namorar com alguém da Ceilândia. Eu nunca vou namorar com alguém de uma paróquia perto da minha. Eu nunca vou não sei o quê. Aí a gente estava num restaurante, aí eu botei a mão no ombro dela assim, a gente é amigo. E eu sou muito de tocar, de triscar e tal. Aí ela, por que tu tá me tocando? Eu falei, que a menina é nojenta. Mas por dentro eu falei assim, eu vou fazer 2 fins, tu vai ver também. E aqui estamos, né, meu patrão? E aqui estamos para apagar a língua desse povo que não sabe o que é bom. Seguiu. Profecia realizada. Amém. E Vai, aí, Dan. então, esse sentimento aflorou, mas eu lembro nitidamente que eu rezava que eu não queria, exatamente por essa diferença que a gente ia ter na vida. E o meu namoro, o namoro que eu tive com o Tainan, o casamento que eu tenho com ele, são formas de viver muito diferentes do que eu tinha planejado. Eu tinha planejado que eu ia casar, ia ficar assim uns 3 anos sem ter filho, só viajando pelo mundo e me divertindo, não sei o quê. Com 1 mês de casada, Helena, ó, apareceu aqui. Dá um bom dia, minha filha. Bom dia. Foi Helena. Foi Helena. Acertou. No teste E aí, positivo com 1 mês de celular aqui casada. da minha mãe. E aí, desde então que a gente tá juntos, foi uma coisa atrás da outra. Eu lembro que quando a gente fez 1 ano de casado, a gente olhou um pro outro e disse assim, cara, a gente parece que tem assim 100 anos de casado. E a gente já passou tanta coisa, meu irmão, nesse 1 ano, que não é possível que ainda vai vir mais coisa, não. Vem. Ainda tá vindo, né? Que vem sempre, né? E vai vindo, vai vindo. Uhum. Cara, Mas legal. hoje a gente. Mas hoje a maturidade que eu tenho para olhar para a vida é totalmente diferente. Hoje eu vejo a Helena e penso assim, cara, se você imagina a Mona Lisa daqui 10 anos, eu me imagino casada com o Tainan, abrindo mão das coisas que eu já sou acostumada a abrir, e não é que eu abro mão para sofrer. Não, eu abro a mão porque eu entendi que ele é assim. O Tainan é composto de uma comunidade, assim, da mesma forma que eu sou composta por uma profissão, que eu sou composta pela minha maternidade, ele é composto por uma comunidade. E por causa disso, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então, da mesma forma, eu aceitei ele assim e me imagino daqui 10 anos, rodeada de filhos, dando uma qualidade de vida tranquila para eles. Não sei se me imagino viajando pelo mundo como eu imaginava antes, mas eu me imagino... Mas Caldas Novas e Pirinópolis são boas opções, assim. O sogro dela mora lá em Caldas. Nossa, água quentinha. Nossa, bom demais. A gente vai diminuindo, Mona, não é pelo Esquece mundo. esse negócio Vai, de mundo aí. Isso aí é coisa do... hospedagem. Não paga nem hospedagem. Tá ótimo. Não tem nem resort. É ali mesmo, na casinha, Saiu de casa. não para gastar Tá gasolina. ótimo. Mona, Cara. vendo você falando, e é engraçado porque a gente vai pensando na nossa vida também. Acho que o Danilo tá pensando assim, tanto que ele já até compartilhou aí, né? Como a gente vai imaginando que vai ser o casamento, que os filhos vão vir depois, né? E assim, quanto que a troca de tudo isso, dos nossos sonhos pelos sonhos de Deus, não nos frustra. De início pode assustar, mas não é frustração que a gente sente. Eu não realizei o que eu desejei minha vida toda. Essa palavra não vem na nossa mente em nenhum momento por não realizar aquilo que a gente desejava, né? Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. E assim, a gente aprende tanto, a gente aprende com o casamento, em que a gente vive ali a entrega para a abertura da vida, coisa que a gente não imaginava antes, acho que ninguém aqui imaginava, né? Viver uma abertura para a vida num casamento. Não, vai vir quando eu quiser, como eu quero, quando eu tiver tanto tempo, e por aí vai. Eu vou estar formada, ganhando um salário de tanto, viajando
para todos os lugares que eu imaginar, Próprio. com carrão na garagem, e Deus vai falar assim, não é isso que eu sonhei para você, eu sonho com o céu, eu sonho com a sua salvação, e é esse caminho aqui, ó. Não é o que você sonhou, mas é o melhor. E a gente vai aprendendo a amar isso, né? Em vendo que é o melhor. E isso é interessante. Olhar vocês hoje mostra isso. Olhar a nossa vida também mostra que não são os nossos sonhos. Foi totalmente diferente do que a gente imaginava. Claro. Cara, e é tão assim, isso que a Camila ia falando, porque assim, a gente cria. Eu acho que também o que a gente cria na nossa cabeça não é nem real. A gente cria um negócio que, mesmo que se não fosse casado, não ia dar certo, gente. Porque eu falo para todo mundo, eu falo, gente, se eu não fosse casado, talvez eu não tinha onde dormir. Eu ia dormir num colchão, no chão, porque você não tem um porquê lutar, um porquê fazer. Falando de tal, a Tainá começa a atender 7 para 20. Cara, se não é casado, não tem filho, não vai ficar, mano, não vai. A Mona Lisa trabalha fora e corre. Cara, se for só você e o Tainá, você falar, cara, meu marido tem praticamente 2 empregos. Eu não preciso trabalhar. Então, assim, tem que ter esse negócio. Mas também vem muito aquilo. 3, toma. O cara. Nossa. Eu não vou falar quantos que eu tenho, não, que eu fico com vergonha. Mas, assim, isso ao mesmo tempo que tem esse ideal que as pessoas criam, mas as pessoas muitas vezes também vão buscando algo, e às vezes elas buscam isso dentro do casamento, e pode ser que aconteça até uma frustração, porque assim, cria um ideal, espera tanto do outro, e isso não vem, porque justamente isso só vai vir de Deus. Como é que vocês veem, talvez, essa questão da busca individual de cada um para se encher para o outro? Vocês conseguiram entender? Sim. Eu tô muito filósofo hoje, eu tô muito orgulhoso de mim. Eu vou falar primeiro que ele, porque a minha dificuldade quando casou foi exatamente essa. O Tainan, ele não reza comigo. Todo dia eu jogo na cara dele. Toda quinta-feira que ele vai fazer direção, eu falo assim, amor, tu vai fazer direção, vai atender casal? Eu vou, então quando tu falar pra pessoa rezar com a mulher, tu lembra de rezar comigo. Todo dia eu jogo, ele não reza comigo, mas é porque ele foi... Olha, ele reza com a Helena, que a Helena tá dizendo ali. Viu? Ele não reza comigo, porque ele vive a espiritualidade dele de uma forma muito diferente do que eu vivo. Ele tem um aprofundamento da espiritualidade dele que eu ainda não molhei nem o meu pé. Então, a gente não consegue juntos, por exemplo, sentar juntos para caminhar na mesma direção. Ele tem a vida dele espiritual, eu tenho a minha vida espiritual, temos diretores diferentes, não temos um diretor do casal, na espera de que, no momento que a gente conseguir caminhar lado a lado nessa espiritualidade, a gente consiga alcançar essas coisas. Que para a gente hoje é uma visão no futuro. Hoje a gente não dá conta. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, Mona, você é muito santa. Não, gente, eu não sou santa. Eu não consigo rezar uma novena inteira sem parar. Na minha vida inteira, a única coisa que eu consegui fazer completa foi uma novena. E hoje estou terminando a segunda com muita labuta. Enquanto ele já reza rosário, ele vai à missa diariamente, ele tem uma forma, a direção dele tem uma forma muito diferente da minha. Meu diretor me passou um livro de 20 páginas, gente. Eu ainda não consegui terminar de ler. Então, não dá para a gente caminhar na espiritualidade junto. Eu tive que aprender isso, para a gente não se frustrar espiritualmente. Porque a minha ideia era, ele reza com todo mundo, mas ele não reza comigo. Ele cuida de todo mundo, mas ele não cuida da minha espiritualidade. E aí, quando chegou um momento que eu tive que entender isso para a gente parar de brigar. Então, não, eu tenho que me encher completamente, eu tenho que entender o que é Deus, o que é o amor, o que é a minha espiritualidade, o que é a minha rotina espiritual, para depois que eu tiver isso, eu conseguir caminhar junto com ele. Enquanto eu não tiver isso, a gente não consegue caminhar juntos. Bom, e você pode falar, Thay? Camila, calma aí.
você tem direito à resposta. Pode ir lá. Não resposta não. Assim, 30 segundos de relógio. Desde que a gente começou, sempre foi realmente muito difícil. Fazer uma mesma oração, justamente por conta dessas condições de diferença. Não, entendendo, gente, que essa diferença não significa que eu estou à frente ou atrás. Não é essa questão. É justamente porque quando eu conheci a Mona Lisa, eu já tinha ali para 15 anos de vida consagrada, quase. Né? Então eu tenho um ritmo de quem reza sozinho, de quem vive sozinho. E essas partilhas interiores, para mim, que queria ser celibatário, que queria viver uma vida sozinha, é muito difícil, até hoje. Então, assim, quem sabe muito da minha vida espiritual é meu diretor. Ela sabe das partilhas e ela, vez por outra, me vê rezar. Mas até para rezar, eu me escondo. Me escondo sempre, assim. Não gosto que as pessoas vejam. O que não quer dizer que, por exemplo, quando ela dorme, todos os dias de noite eu empenho as mãos sobre a cabeça dela. Mas eu não chamo ela para rezar comigo. Né? Quando ela sai de manhã, eu abençoo ela na minha oração. Né? E ela sempre me abençoa. Quando eu vou sair, ela fala em voz alta. Eu guardo em silêncio. Mas a gente tem buscado tentar melhorar essas coisas, porque para ela é importante. Para ela é muito importante. Para mim, eu sempre disse isso para ela. Antes de você querer que eu reze por você, para eu ser sua muleta, você vai ter uma experiência com Deus. Eu sempre disse isso para ela. E aí eu falei, vai procurar uma direção espiritual, indiquei um bom diretor, vai procurar sua vida espiritual. E ela hoje tem um caminho, ela vive a vida espiritual dela. E a gente, vez por outra, até reza alguma coisa, juntos. A missa, agora, é uma coisa que a gente tem desde namorado, assim. Na comunhão, a gente sempre reza junto. A gente dá as mãos e reza sempre junto, por alguma coisa específica. Mas eu não me sinto longe espiritualmente da minha mulher, apesar disso tudo. Mesmo sabendo que, assim, em tese a gente deveria rezar junto, é o que pede, a gente não vive uma distância espiritual no sentido de que, tipo assim, eu tenho muitos livros, mas quem compra meus livros hoje, mensalmente, é a Mona Lisa. Ela encontra os livros e diz, você não tem esse aqui, quer? Né? Esse aqui você já leu, esse aqui você não leu. Ou quando eu compro um livro e ela vê que eu não leio, ela me cobra. Vai ler não? Já terminei de ler. Ou chega uma biblioteca católica aqui em casa, ela nem espera eu abrir. Ela, chegou, vai ler, vai fazer alguma coisa. Então, não há um distanciamento. Apesar de não haver uma prática comum, não há um distanciamento entre nós. Até porque, se houvesse um distanciamento, não daria para manter a vida que eu mantenho. Porque para ser missionário, nas condições que eu vivo, eu preciso do ministério esponsal dela. Eu preciso da disponibilidade dela, eu preciso da oração dela, eu preciso da organização dela, eu preciso do acordo com ela para ser quem eu sou. Então eu dependo muito dela para estar distante espiritualmente dela. Tá, eu acho que até como uma pessoa que é da comunidade, né, e que faz parte das suas formações, das convivências, e é nítido, assim, que a Mona te impulsiona muito a sua vida missionária. E, assim, é nítido também a diferença de vocês dois, desde o início do relacionamento. Fica bem claro aqui, dividindo, partilhando, né, das histórias, que vocês sempre foram diferentes. Mas como é assim, engraçado como isso complementa um ao outro, sabe? Como isso nunca foi motivo e nem causa de distanciamento, de frustração. E uma pessoa assim como eu que está na comunidade ouvindo suas formações, ouvindo suas partilhas, sempre você toca no nome da Mona Lisa. Sempre. Como ali a pessoa que te impulsionou a estar ali com a gente, que te impulsionou a não estar com ela naquele dia, que talvez seria tão importante para ela em alguns momentos. O nome da Mona Lisa é tocado várias vezes dessa forma. Pode falar. Sabe qual é o dia que eu quis casar com ela de verdade? A comunidade passou por um problema de trevas, assim, muitas vezes na vida. Mas ela passou por um momento de trevas mais profundo ali por volta de 2016 para 2017.
E eu lembro que eu falei que eu ia desistir, que eu ia fechar a comunidade, que eu não queria mais. E aí, nesse dia, eu estava na casa dela. E a Mona sempre foi muito leve, a Mona nunca foi de se intrometer, a Mona não sabe dos problemas da comunidade, ela não bota o dedo em nada dessas coisas, né? Ela respeita muito esse espaço da fundação, vamos dizer assim. Minha irmã já tem um problema demais, vai me atrelar com o problema dos outros, minha irmã. E aí, Não nesse pode fazer dia, isso, não. eu lembro que eu falei para ela assim, eu vou fechar a comunidade. E aí ela olhou para mim e falou assim, então pode ir embora. Não pode ir. Aí eu olhei para aquilo assim e falei assim, como é que é? A Helena, A pode Helena ir, viu, né? pode ir. Aí eu olhei, como é que é? Ela falou, porque se tu não vai cumprir uma promessa para Deus, que tu disse que ama mais do que tudo, as promessas comigo você não vai cumprir nenhuma. Nesse dia eu falei, é ela. E aí? Uhum. É ela. Porque se essa mulher tem a capacidade de me ver me lascando do jeito que eu tô e me manda perseverar, é porque ela sabe o que eu sou. Até quando eu esquecer quem eu sou. Então Ela ali te lembra. existia uma razão muito forte. Naquele dia eu falei, caraca, eu não posso perder. Aí fui lá e pedi em casamento logo, falei, agora você se lascou, que agora é minha. Se vira. Mona, e como é para você, assim, como foi esse amadurecimento com os anos, né? De dividir o Tainan com a gente, com a vida missionária. Isso te machucava antes ou sempre foi tranquilo, ou ainda não é, e é um trabalho diário? Como é isso? É um trabalho diário, assim, porque como esposa e como mulher, eu sempre vou ter ele perto. E eu nunca vou ter ele tão perto como eu quero. Por exemplo, agora, hoje, depois que a gente casou, eu que cuido da agenda dele. Mas eu não viro para ele e falo assim, amor, te chamaram para ir em tal coisa, você não vai. Eu falo assim, amor, nesse dia não tem nada. Mas a pregação é 10 horas da noite. Você já vai chegar muito tarde. Você quer ir? Ela falou nas palavras dela que você não vai. Eu entendi. Mas ele nunca diz não, ele sempre vai, meu irmão. Ele me meteu uma... Olha só, em julho, em agosto, ele tem pregação todos os finais de semana. Aí ele me mandou em setembro, amor, vou para Paracatu, sexta, sábado e domingo. Aí eu disse assim, amor, tu tá jogando mesmo nos meus peitos, que tu vai passar julho, agosto fora, e ainda vai me vir com setembro para Paracatu, sexta, sábado e domingo. Pensa bem, amor, reflete se você vai. Ele, não, vamos comigo. Eu, amor, como é que eu vou, amor? Não tem condição. Ele não consegue dizer não. Então, assim, é uma luta diária de entender onde que eu posso me meter a ponto dele continuar sendo um bom pai para Helena e um bom esposo para Helena. Não, para Helena, não, para você. Para mim, meu Deus, estou perturbada. E onde eu posso deixar solto para não me meter numa vocação que já tinha antes de eu chegar. Uhum. Então, essa linha tênue aí é complicado. É uma faca de dois gumes, assim, que tem que saber exatamente o momento certo em qual usar uma e qual usar a outra. Mas você entende o tamanho do peso do discernimento que é preciso ter para dividir um marido com um fundador? E o quanto que isso não pode ser desligado? O quanto que isso não pode ser desligado espiritualmente? Por exemplo, eu lembro da Mona Lisa uma vez falar para um membro da comunidade que foi reclamar para ela porque as formações comunitárias eram no sábado à noite. E aí, um dia, um membro foi reclamar com a Mona Lisa, tipo, esperando a anuência dela, sabe, para isso. Tipo assim, porque todo sábado à noite, que não sei o quê. Aí ela, docilmente do lado de fora da comunidade, ela respondeu, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse médico e tivesse que fazer plantão todo sábado, você não ia porque era seu trabalho? Aí a pessoa, E agora, porque é para Deus, você não pode fazer? Quando você entrou na comunidade, ela já era assim, você entrou porque quis. Não entendo. Entendeu? E tipo assim, ela não é da comunidade para defender as regras da comunidade. Mas, em tese, todo primeiro sábado à noite, a minha esposa não me tem. Todo primeiro domingo do mês, a minha esposa não me tem o dia inteiro. Se ela estiver trabalhando bem, se ela não estiver trabalhando, amém, ela também não vai me ter.
Então, todas essas coisas passam por, tipo assim, eu não digo não para convites, né? Em geral, é muito difícil eu dizer não. Mas hoje eu tenho total condição de dizer eu não posso, não porque a Mona Lisa disse não, mas quando ela me diz para ponderar, é porque, de fato, essa ponderação é justa e necessária para a minha vocação, tanto missionária como vocação esponsal. Então ela não está me cobrando que eu estou saindo demais. Ela está me mostrando que está faltando alguma coisa que eu não estou fazendo do outro lado de uma vocação que eu também tenho que viver. Cara, Então é muito apertadinho o negócio. É muito assim. Pai, eu lembro assim que antes de casar, eu lembro que eu vivi uma fase ali, já no início, assim, cara, sabe quando você tá quase querendo amadurecer dentro da comunidade, e já querendo viver esse processo de santidade. Eu lembro que eu passei a pregar muito e quase todo final de semana. Ou é porque o trem estava caminhando, ou é porque ninguém queria pregar à noite de madrugada. Falar, chama o Danilo que ele vai. Ninguém quer ir, ele vai. E era justamente isso, cara. Eu só pregava em vigília 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 11 horas da noite, 5 horas da manhã. E aí eu lembro que assim que eu casei, e aí eu saía, a Débora tinha muito medo de eu ir, porque eu e o Felipe, nós temos um problema aí de morrer mesmo. A gente não dorme depois das 20, a gente morre. A gente entra em coma, e aí a gente morre, e aí a gente ressuscita às 6 da manhã. Então a Débora tinha muito medo. E aí eu acho que é justamente isso. E a gente também, assim, né? Agora, eu tô aqui de advogado, Tainá, agora, tô aqui de advogado. Mas assim, com o tempo você vai dosando o que cabe e o que não cabe. Você fala, cara, isso aqui não cabe. Cara, isso aqui vai atrapalhar tal coisa. E assim, no início, até que eu sentia um peso, assim, pô, tô deixando de viver o meu ministério. E aí eu lembro muito que o meu compadre, o Arthur, e ele falou assim, a gente conversando uma vez, ele falou assim, Danilo, eu tenho um ministério, para mim o Arthur sempre pregou muito bem, sempre teve um negocinho, e ele dizia assim, eu tenho meu ministério, só que hoje a minha primeira pregação é dentro da minha casa. Cara, e aí você vai pegando as coisas que se encaixam, e aí com o tempo Danilo, eu fui entendendo, cara, isso aqui não dá para me pregar de madrugada e deixar minha esposa, tipo assim, preocupado, angustiado com que hora que eu vou chegar, se eu vou voltar, porque eu morro mesmo, galera. Eu não sei brincar de dirigir depois das 20, eu não sei. Então, assim, tinha tudo isso e a gente foi evitando. Cara, mas até pensando assim, porque a gente escolhe, né? A gente escolhe, Deus nos dá essa opção de escolher, né? No caso, eu acho que o Tainan escolheu mais do que a Mona. O Tainan escolheu muito, o Tainan queria muito, né? Então o Tainan escolheu a Mona e a Mona, beleza, vamos lá, né? Essa é a versão da Mona, que é a mesma versão daqui de casa, mas eu tenho uma outra visão sobre isso aí, mas isso a gente deixa para um episódio 2 aí, enfim. Mas eu não acredito que a gente seja tão dispensável assim, Tainan, eu não acredito. Não Ô, meu acredito. brother, mas você e a Débora pelo menos têm idade parecida. Eu tenho 10 anos a mais, eu sou quebrado, eu sou pobre, eu sou doente. E a bicha Não, aceitou, velho. mas minha esposa tem quase 10 anos a mais do que eu. Então, que ela não Mas esteja ela pode assistindo isso escolher. agora. É mentira, mano. Ele ama falar isso. 4 apenas. Ele transforma esses A 4 menina, aí. a menina do Parkway, a moradora do Parkway, que não namora com ninguém da Ceilândia, a moradora de Águas Claras, Mora na mas Sul. assim, a menina da Vicente. Mora Então, na Tesourinha? Não mora na Tesourinha? Só pode, velho. Não vou nem falar nada para não, né? Mas assim, então a gente Deus nos dá essa graça de escolher. Tem uma frase eu tô muito de frase dos outros hoje, eu tô muito de frase. Mas tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu gosto muito, assim. E nos meus momentos aí de discernimento, porque eu nunca quis namorar com a Débora. E quando eu quis casar com ela.
Então, assim, ela foi a pessoa que eu falei assim, não quero namorar com essa menina. Eu olhava para ela e talvez essa minha resistência de não namorar com ela, talvez, pode ter sido saber que ela iria acabar ali. Iria acabar ali. Então, assim, não teria mais... Depois de escolher ela, não teria mais uma outra opção. Então, eu não soube namorar. Eu quis casar com ela. Foi muito assim, era ela. Então, existe uma frase do padre Fábio de Mello que diz assim, escolha o seu amor e ame a sua escolha. Não sei se ele falou isso de uma outra pessoa, mas eu escutei isso a partir dele. Porque a gente, até voltando um pouco lá, a gente vive muito nessa ilusão de que... A gente vive nessa ilusão de... Ai, será que é para mim? Ai, será que Deus escolheu tal pessoa para mim? Sabe, esse conto de fadas, a gente já estava predestinado desde não sei quando e tal. E quando eu vi isso, assim, cara, eu escolhi o meu amor e eu vou amar a minha escolha. Então, assim, como é viver essa escolha? Como é que é amar essa escolha diariamente, Tainá? Danilo, para mim não é difícil, não, assim, no fundo do meu coração, porque, assim, a Mona é amável, né? Pode parecer clichê, mas eu estava falando isso esses dias para um casal de dirigidos meus, né? Por exemplo, eu gosto de tudo na Mona. Eu gosto do cheiro da Mona, eu gosto do olhar da Mona, eu gosto do jeito com que ela me olha, o jeito com que ela me toca, o jeito que ela fala comigo, até o jeito com que ela faz com que as coisas deem certo. Vocês terem noção, olha aqui. Para dar certo, ela bota a menina no colo e ela vai fazendo do jeito dela com que a coisa dê muito certo. Então, tipo assim, a Mona não é de conflito. A Mona não é de barraco. Nem sei fazer barraco, gente. Quando eu discuto, ela geralmente ela espera uma semana para de fazer a discussão acontecer de novo. Tipo assim, ela pensa, e no final ela ainda diz assim: eu não estou contra você. Nós somos uma família. Ela sempre usa essa frase, todas as nossas brigas. Nós não estamos disputando, nós somos uma família. Então, para mim não é difícil amar uma pessoa que eu tenho certeza que me ama mais. Não por disputa. Mas se você for olhar o grau de sacrifício em favor do outro, eu me sacrifico por um monte de gente. A Mona se sacrifica por mim para que esse monte de gente tenha o meu sacrifício. O sacrifício dela é maior do que o meu. Então, o dia que eu estou pregando para 1000 pessoas, a Mona está pregando mais do que eu. O dia que eu estou pregando, sei lá, o dia que eu viajo em missão, quando eu mudei de profissão, pra você ter noção, uma vez ela conversando com minha cunhada brincou com ela, minha irmã, você é tão lesa que não sei o que, ela é porque eu casei com o Tainan. Aí eu olhei para aquilo e fiquei assim, se der ruim, ele resolve. Como é que você não se apaixona por uma pessoa que está o tempo todo garantindo certeza dela, olhando para você? Quando eu falei que ia mudar de profissão, a Mona não teve a coragem de me dizer, eu desacredito. A única coisa que ela fez foi dizer para mim, eu confio em você. Então, amar a minha decisão é muito fácil. Eu acho que é mais difícil ela ter que amar dela, entendeu? Porque eu sou um grande turrão, eu sou cheio de problema, meu telefone toca todos os dias em horas inapropriadas. Os pedidos que eu atendo, as pessoas que eu resolvo, os problemas que eu tenho que lidar. Às vezes a gente está em casa, do nada o telefone toca, corre Tainan para um lado, corre Tainan para o outro, madrugada toca. E todas as exigências que a Fundação pede estão sobre os meus ombros, mas estão consequentemente sobre os dela. Porque tudo que eu faço cai sobre os ombros dela no final. Então, para mim, é muito fácil nesse sentido. Porque sempre que eu estou fazendo alguma coisa, o sacrifício dela faz respaldo à minha missão. Por isso que eu acho que é tão frutífera. Porque, na verdade, não sou só eu que faço sacrifício. O meu sacrifício tem um sacrifício bem grande sustentando o meu. Que aula. Vamos para os comerciais agora e com vocês. Vai, deixa eu...
Eu escutei uma frase uma vez de uma moça Tá da igual Canção eu, Nova. hein? Qual é o nome Tá da igual eu, cofundadora hein? da Canção Cheio de Nova? frase. Luzia Hoje Santiago. é o dia da frase. Olha só, eu escutei uma frase uma vez da moça da fundadora da Canção Nova. Eu nem sei o nome dela, acabei de perguntar aqui para a Tainá. Luzia Santiago. Que a frase era assim: o amor se dobra para não se romper. E eu carrego ela todos os dias na minha alma. Porque se a gente não for capaz de se dobrar, a gente se rompe. E eu falo isso pro Tainan. A gente é casado, a gente não. Isso aqui não é um jogo onde um cabo de guerra, quem puxar mais forte vence. Não, isso aqui é uma família. Que uma corda, se cada um puxar a corda para um lado, ela vai se romper no meio. Não vai ter vencedor. Vai ter uma ruptura. E quando o Tainan fala essas coisas de sacrifício, eu acho normal a gente se sacrificar. É igual o Danilo falou, eu tenho que amar a minha escolha. Cara, você escolheu. A gente tem um casal de padrinhos que fala assim, você não prometeu para ele, você prometeu para Deus. Então, no pé do altar, eu prometi para Deus. Eu prometi no pé do altar de Deus que eu ia amar ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não foi para ele. Porque se eu tivesse feito essa promessa para ele, cara, quando a gente briga e que ele tá aqui cochilando no sofá, eu não ia chegar para ele e falar assim, vai para a cama. Eu ia deixar ele se lascar torto no outro dia para conseguir andar. Entendeu? Se eu tivesse prometido para ele, eu não ia chegar quando ele tivesse, sei lá, brigado comigo e deixar a janta pronta. Não ia, mas eu prometi foi para Deus. Então, para Deus eu prometi. E para Deus eu faço isso. Da mesma forma que, mesmo eu sabendo que em muitas brigas eu tô certa, eu me calo, porque eu sei que ele não vai se calar. E eu prometi para Deus. Então, por prometer para Deus, eu me calo mesmo sabendo que eu tô certa. Porque a gente... as pessoas têm uma noção de casamento muito deturpada. E não foi essa que eu aprendi. Igual quando o Tainan falou que eu defendi a comunidade. Eu acho absurdo a pessoa escolher uma coisa e não entender aquilo. Hoje, quem entra na comunidade sabe que tem os jejuns da quaresma, que sábado tem formação, que tem isso, que tem aquilo. Então, assim, é absurdo a pessoa reclamar de uma coisa que ela entrou sabendo. É igual eu ir chegar pro Tainan e falar assim, amor, meu salário é muito pouco. Aí ele, uai, amor, então saia. Não, mas eu queria que aumentasse. Mas eu entrei sabendo que eu ia receber aquilo. Eu entrei e eu acho que é justamente isso, né, Mona? E a mesma coisa até pro casamento, porque a gente escuta as pessoas falando assim. E olha que a gente escuta muito mais coisas ruins sobre casamento do que coisas boas. A gente escuta muito mais as pessoas falando: ah, você nunca mais vai jogar bola, ah, você nunca mais vai sair com seus amigos, ah, você... E a pessoa ainda casa. Só que, se você casa, é justamente aquela frase do comecinho. Cara, morre se o se. E aí agora, eu falo muito que em casa é o time, né? A gente vai sair para botar essa galera toda dentro do carro. Aí eu falo, bora time. Vai aqui, ó, vai você, bora time. Vai entrando todo mundo do carro e tal. Porque acho que é justamente isso. Você entra e agora, você sabe, ninguém é iludido a esse ponto. A não ser que o Tainan começou a lhe arrebentar na porrada e nós não estamos sabendo. Mas, cara, porque assim, eu não sabia que ele era agressivo assim e tal. Mas assim, as dificuldades normais. Tem uma coisa que ele faz que eu falo para ele, amor, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha casado. Se eu soubesse, eu não tinha casado. Ele tem mania de andar esfregando o nariz, fungando assim. Meu amor, para com isso. Aí disse, essas pequenas coisas, Mona. Se eu soubesse, eu não tinha casado. Não, Camila, pequenas coisas, porque talvez tu nunca viu. Tu já viu quando ele fazia... Aí tu fala assim, vai morrer. Ei, vou parar de falar, pessoa. Ô, Mona, aí ele faz assim, ó. Thay. Aí eu fico falando assim, ó. Eu não sei nem fazer, meu irmão. Eu tenho, aí eu fico assim, será que ele em minha defesa, eu tenho rinite alérgica. Eu já ia falar a rinite.
Eu tenho rinite alérgica, me deixe. Gente, cara, eu sou suspeito, tá? Eu vou dizer por mim e pela Camila. Sou suspeito Eu quero dizer também. não vai dizer nada não. Da alegria que é. Eu sou. Como é que é o nome daquele apresentador de cor lá? Como é que é o nome da Globo? É o Heraldo, eu sou Heraldo Pereira, eu sou o âncora. Mas eu falo assim, eu sou suspeito de falar, né? Eu gosto de entrevistar, eu gosto de estar junto, assim, com o nosso fundador, né? Assim como, vai pregar e o Tainan vai junto. Não, ixi, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Então, assim, eu sou muito suspeito e eu só tenho a agradecer vocês dois. Eu não acredito em acasos, não acredito, então acho que Já ia falar isso. mas é que a gente é wireless, né, Camila? É wireless. Eu e você aqui, ó, eu e você aqui é wireless. Então, muito feliz mesmo de ter partilhado com vocês e assim, do jeito que tinha que ser, com o pé de menino na câmera, com o menino passando, porque a nossa vida, ela é essa daí mesmo, velho. Conjuntivite aqui. Muito obrigado assim, né? Como se não já bastasse todo o sacrifício que a gente vê na comunidade, não só do Tai, mas da Mona e da Helena também, que a família toda sacrifica, assim, pelas nossas vidas. Querendo ou não, estão todos ali, né? Quantas vezes a gente viu a Helena ali até a noite, a Mona também, e viu o sacrifício da família de vocês, né? Então, assim, a gente só pede a Deus mesmo. Quer falar, Tai? Eu ia falar, eu vou contar um sacrifício que a Mona faz, que acho que quase ninguém sabe, mas ela faz, e é uma das coisas que para mim vale muito, assim. O sonho da Mona Lisa era passar um ano novo em Copacabana vendo os fogos, porque ela adora fogos. Desde que a Helena nasceu, ela passa o ano novo todo dentro da casa da comunidade, ouvindo os fogos do lado de dentro, para que eu possa cumprir minha missão. Vocês podem não saber o valor disso, mas muitas vezes eu chorei diante do Santíssimo agradecendo. E eu falo emocionado, porque assim, eu conheço muitas realidades onde os esposos ou as esposas criticam a vida missionária de seus maridos. Eu conheço muitos casos em que as esposas e os esposos fazem questão de atrapalhar a vida dos maridos, né, ou das esposas. Eu não posso reclamar disso. Talvez a minha maior reclamação seja que às vezes eu queria ouvir, tá demais. Mas é quando ela fala assim, tem que ser feito. Aí eu vou contar uma última para a gente finalizar. Antes de entrar aqui, a Mona tava de roupa de arrumar casa, assim. Moletom. E aí, quando surgiu que a gente ia entrar, né? Quando eu saí para trocar de roupa e voltei, ela já tinha vestido a roupa, já tinha arrumado o cabelo. E eu já tinha falado, e ela brincou, ela não sou nem de comunidade, né? Mas vamos lá. Então, assim, é porque nos bastidores da vida consagrada, assim, nos púlpitos, nos microfones é muito bonito. Mas o bastidor de uma vida consagrada que vale a pena é quando você tem alguém aqui que faz mais. Então, por que eu não me privo em dar? Porque eu tenho um modelo de alguém que dá mais do que eu. Eu tenho um exemplo de alguém que faz mais do que eu. E aí, assim... E não é puxando saco, que ela sabe que eu não sou de puxar saco de ninguém. Hoje vem Bento, hein, gente? Hoje vem Bento. Esse podcast, igual o Danilo falou, não existe coincidências. Não existe. Pegou aí, Danilo? Tainá. Eu acho que você tem que me agradecer aí, porque... Um buquê de flores. Hoje não precisa de jantar. Porque a mulher já tava de moletom, né, meu patrão? Quando a mulher tá de moletom, eu não queria falar pra você, não, mas não... Amor, tô com dor de cabeça. Eu cheguei com essa frase, eu tô numa dor de cabeça. Eu falei, morreu. Pois foi transformada. O Senhor Jesus cura! Amém, Senhor. Gente, obrigado. Obrigada, viu, por tudo, Mona. Obrigado por todo o seu sacrifício, toda a sua doação. Falando como fiel da cruz, como uma amiga que admira vocês, né? Como padrinhos de casamento. Tem uma frase que eu vi também, de nós né? dois, agora que eu vi, de nós dois.
Sim, é um casal modelo. Foram nossos padrinhos, graças a Deus. E tem uma frase que diz assim: muitos desacreditam no amor porque contaram para eles uma coisa totalmente diferente do que era amor, né? Que muitos possam ter a oportunidade de ouvir um podcast desse, de entrar em contato com uma família dessa para entender o que é verdadeiramente o amor. E vocês passaram isso, acho que para todo mundo que assistiu, passam isso por onde vocês vão, que é essa realidade aí, a Helena no colo, a Mona que estava de moletom e trocou, é um sacrifício, uma doação diária, e é isso. Muito obrigado, viu, por tudo. Obrigado. Amo Pessoal, vocês. a gente vai encerrar. A gente vai ter que encerrar, porque o Tainan tá no ponto aqui. Encerra aí, para não quebrar, para não quebrar o negócio. Aí. Vamos Antes que eu deixar fale no mês alguma de coisa junho errada. finaliza. Antes que eu fale alguma coisa errada. Gente, mas agora, sem brincadeiras, avisos paroquiais. Peraí que a Mona quer agradecer. Diga, Eu que Mona Lisa, por agradeço, favor. gente. Não quebra o Sempre que negócio. eu acompanho o Tainan, que vocês me pedem para falar essas coisas, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, antes da palavra sair, chegar aí, ela tem que sair daqui, entrar e cultivar aqui. E o ranço, o ódio, a briga, tudo que eu tenho que viver diariamente, porque é um tênis que ficou jogado, alguma coisa, isso, a palavra que sai da minha boca tem que entrar e cultivar meu coração e me lembrar que eu prometi para Deus, me lembrar que é isso mesmo, me lembrar que o céu está aí. E eu lembro que uma vez eu estava brincando com o Tainan, dessas brincadeirinhas de pergunta, e aí eu tinha que adivinhar o que ele ia colocar. Aí perguntaram, qual é o maior sonho dele? E aí eu coloquei uma coisa lá super mirabolante e ele colocou ser santo. A partir daquele dia, todos os meus dias, eu tento realizar o maior sonho dele, que é ser santo. Talvez eu não consiga acompanhá-lo no sonho dele, mas eu sei que eu me esforço todos os dias para que ele seja santo, mesmo que isso me custe muito. Então, muito obrigada. A catequese foi mais para mim do que para vocês. Tchau. Linda. Obrigada. Agradece, Helena. Tchau, obrigado, viu, por dedicar sua noite mesmo doente pra gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Ai, Beijo. que linda. Beijo, Vai, gente. Danilo. Obrigada. Fiquem com Deus e até segunda que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Eu desligo. Aperta aqui, ó. Desliga. No X, vai no X. Aí. Vai?